Olha, fala-se em decifrar pessoas, eu já te ouvi a falar sobre a grande diferença entre decifrar e manipular. Qual é que é a grande diferença? Há 3 pilares, que há a manipulação, a persuasão e a influência. E todos eles são usadas as mesmas ferramentas. As ferramentas são iguais para todos. Aqui é a intenção com que tu fazes. Por exemplo, a manipulação é para prejudicar a pessoa. Isso. Tu vais prejudicar a pessoa, que é, aqui eu ganho tudo e a pessoa perde tudo. Hoje recebo no Shine Talks alguém que domina aquilo que quase ninguém vê, o comportamento humano. O Alexandre Monteiro é mentalista, palestrante internacional e especialista em influência, comunicação e leitura de pessoas. Trabalha com líderes e organizações para mostrar uma verdade simples: quem entende pessoas lidera melhor. Quem comunica melhor influencia mais. Nesta conversa falamos do que está por detrás das decisões e do poder de ler o invisível. Alexandre, muito bem-vindo ao Shine Talks. Tu já privaste aqui e aprendeste com agentes do FBI, do CIA, MI6 e outros espiões. Qual é que foi a aprendizagem mais estranha? Sim. Olha, a questão dos labubus. É uma questão mesmo rival, uma fórmula que eles usam, que é, primeiro e todo o marketing funciona isso, o marketing, a liderança, tudo, que é, primeiro tens que gerar atenção, depois tem que ter autoridade, e a terceira é a tribo. E o Labubu, não é? E o Lafufu também, porque há pessoas que compram falsificações disto, não é? Compre estes 3 parâmetros. E depois ainda tens a emoção, que é, dava-te uma emoção de pertença. Se eu perguntasse às tuas 2 filhas quem é que era o pai delas, o que é que elas me diriam? Decifra-me, por favor, o futuro da política em Portugal. Sejam bem-vindos ao 3º episódio do podcast Shine Talks. Hoje temos connosco o Alexandre Monteiro, o famoso decifrador de pessoas, que nos vai ajudar aqui também a perceber algumas coisas na comunicação verbal e principalmente não verbal. Alexandre, bem-vindo. Bem-vindo. É sempre um gosto. É sempre um gosto de estar contigo. Eu já assisti a várias palestras tuas, já foste palestrando no Rise and Shine, vais ser este ano e, portanto, é sempre com um enorme gosto que acolhemos o teu conteúdo e que causas disrupção na mente das pessoas, porque é isso que eu gosto. Não, o meu objetivo é mesmo traumatizar pessoas. Exato, olha, a mim já me traumatizaste. Acho que nunca te contei isto, mas vou contar. Na primeira formação que eu assisti tua, no mesmo dia fui fazer uma sessão fotográfica. Foi a pior sessão da minha vida. Claro que foi. Porquê? Porque tu dizes o que é que significa, onde colocar as mãos, o olhar, a postura corporal, e eu fui completamente brifada para essa sessão e isso foi a pior sessão da minha vida. Pronto, tenho dito. Não, e é sempre desafiante quando nós tomamos consciência da nossa comunicação, porque a maior parte das pessoas andam em piloto automático. Não sabem muito bem o que é que fazem e depois o ego faz uma coisa muito engraçada, é que acha que o que fazemos está bem, não é? E protege aquilo mesmo não estando bem feito. E quando nós temos consciência e alguma autoridade, alguma pessoa que sabe, nos dá esta consciência sem a questão do julgamento, nós começamos a policiar-nos. E então depois parece tudo muito mecânico, tu vais contra o teu eu. Isso. Não é? E por isso é que é esse desafio. É um desconforto. É um desconforto grande. Trazemos à consciência aquilo que era inconsciente. Exatamente. Eu quando aprendi também tive o mesmo desconforto, não é? Quando eu comecei a aprender também dizia assim, eu faço tanta coisa que não me ajuda. Exatamente. E eu tenho que transformar isto, e então depois até nem parecia eu. Era aquela questão, mas não é? E é assim, e agora estou desconfortável, e fazia isto já não faço, e estou aqui a perder a identidade, e depois que eu não sei o quê. Isso. Há toda esta confusão quando tu aprendes a comunicar melhor. Tal e qual. Então, olha, estamos a fazer a ponte para a minha primeira pergunta, que é, porquê esta área de decifrar pessoas? O que é que te levou a abraçar este Se eu tenho 2 formas de explicar. Tenho a primeira forma de explicar, que é a forma do piloto automático, o que é que eu senti na altura, porque eu sou fã do Sherlock Holmes. E então, quando eu olhava para o Sherlock Holmes, ele tinha um poder que eu gostava, que era ler as pessoas de uma forma simples e que pudesse usar no dia-a-dia, que é isto que eu faço no dia-a-dia. Eu agora, com a aprendizagem que eu tive, explico de outra forma. Porque é que eu gosto de Sherlock Holmes? Porque o decifrar pessoas não é decifrar esta máscara que está à nossa frente, é decifrar o que é que está por detrás da máscara. Quer dizer, porque é que tu gostas disto, porque é que tu fazes isto, porque é que tu reages assim, porque é que entras em stress assim, o que é que te incomoda. E aqui a questão é que nós temos 3 programas sempre a funcionar na nossa cabeça, sempre. E há um programa que é o programa primitivo, que vai há milhões de anos. E o que é que este programa faz? Ajuda-te a sobreviver e a reproduzir. Quer dizer que tu, quando és criança, tu tens este programa muito mais ativo, que é sobreviver. E eu acredito que na minha infância tenha precisado de ler pessoas para sobreviver. E esta sobrevivência não é uma questão de alimentação ou desconforto. Por alguma situação familiar ou que aconteceu, eu precisei de ler pessoas. E então, o que é que faço? Eu colei esta necessidade em algo que eu conseguia traduzir como criança, que era o Sherlock Holmes. Por isso, eu quando trabalho com as pessoas, há uma pergunta que eu faço sempre, é: qual é o teu super-herói favorito? Porque as pessoas o que é que dizem?
aquilo que elas gostavam de ser, aquilo que elas admiram. Por isso, quem gosta de Super-Homem é um líder muito mais independente, gosta da força, gosta de poder. Quem gosta do Homem-Aranha, por exemplo, é muito mais de liberdade, mais de criatividade, mais solto, mais fluido. Não é? Quem gosta do Batman, muitas vezes são pessoas ligadas à justiça, modo justiceiro que normalmente tem até 2 vidas, que é uma vida laboral e depois a questão de querer aplicar esta justiça. Então, perceber o que é que está por trás das nossas escolhas é muito interessante. E nós compreendemos este mundo, tudo é mais fácil. Por isso é que eu digo, o Decifrar Pessoas para mim foi uma ferramenta que eu precisei na altura, que associei ao Sherlock Holmes e que eu me apaixonei por esta ferramenta, porque me deu poder para sobreviver e também para reproduzir. Ok, então não estava à espera da forma como isto terminou. Não, porque é assim, porque eu não conseguia ter conquistado a mulher que eu tenho maravilhosa se não fosse o Decifrar Pessoas. Certo. Era impossível. Eu não conseguia ter 2 filhas maravilhosas sem ter conquistado a minha mulher. Por isso, se eu não decifrasse, não era fácil. Por isso, ajudou-me nestes 2 pilares, que era sobreviver e reproduzir. Reproduzir, que engraçado. O meu cérebro parou um bocado porque nunca ninguém me fez a pergunta qual é que é o teu super-herói favorito, que é engraçado. Mas eu devolvo-te a pergunta, qual é que é o teu super-herói, para além do Sherlock Holmes? É o Sherlock Holmes. É mesmo o Sherlock Holmes é o meu herói favorito, porque ele reúne, claro que nem tudo, porque há coisas que eu não gosto nele, mas a questão do ele olhar e decifrar as pessoas através de coisas muito simples e depois criar soluções criar padrões e conhecer os padrões é extraordinário. Eu compreendo isto agora. Porque como eu estive a estudar muito esta questão dos padrões, perceber os padrões da vida ajuda-nos muito a compreender as pessoas, a relacionar com as pessoas e a vencer também. Por isso, este é o meu super-herói, não vejo outro. Que giro. Olha, muito bem. Tu já privaste aqui e aprendeste com agentes do FBI, do CIA, MI6 e outros espiões. Qual é que foi a aprendizagem mais estranha? É pensar que nós somos livres. Ok. Nós temos a mania que somos livres. É verdade. Temos a mania. E há uma frase que é espetacular, que eu digo muitas vezes, não fui eu quem inventei, também não sei quem foi, que diz que a pior escravatura é aquela que é disfarçada de liberdade. E o que acontece? Quando as pessoas te dão a percepção de liberdade, tu pensas que és livre, mas só que tu és controlável. Isto é, o espionagem o que é que te ensina? A perceber os padrões das pessoas, a perceber como é que elas decidem o que decidem, perceber como é que elas podem decidir de outra forma, o que é que as faz decidir de outra forma, depois como é que elas podem gostar de ti, como é que elas podem ser tuas fãs, e isto aqui tudo com técnicas. Não é nada aquela questão de ter o dom, porque as pessoas muitas vezes pensam, eu tenho o dom, resulta, não tenho dom, não resulta. Não, isto é tudo ensinável, é tudo aprendido. E então a espionagem ensinou-me isso, que é, eu posso ter este superpoder de fazer com que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam, pensando que são elas a fazê-lo, e ainda ficam felizes com isso. E pensando elas têm liberdade, ou que tiveram liberdade de escolher seja o que for, e não tiveram. Simplesmente eu induzi, conhecendo o seu núcleo, induzi a elas irem à procura de alguma coisa que me faz sentido para mim. Claro. E é útil. Claro, isto é desafiante. E eu senti-me parvo. Quando eu aprendi a sentir-me parvo, porque pensar que, ok, eu controlo a minha vida, eu tenho consciência das minhas decisões, eu tenho consciência dos meus gostos. Não tens. Tu estás sempre a ser bombardeado e bombardeada com indicações, com sugestões, com manipulação, com persuasão, estás sempre a ser bombardeado. E tu pensas, eu decidi porque eu gosto. Não. Tu decidiste muitas vezes porque alguém te disse para tu decidires. Tu não tens que ter esta consciência. Sim, decidiste porque queres pertencer, não é? Decidiste porque queres ser aceito, nem que seja de forma inconsciente. Sim. Olha, a questão dos labubus. Pronto. Exato. Para mim é uma cena. Isso é uma questão mesmo tribal, porque há uma fórmula que eles usam, que é, primeiro e todo o marketing funciona isso, o marketing, a liderança, tudo, que é, primeiro tens que gerar atenção, que as pessoas gostam de atenção, para quê? Para terem tal reconhecimento, a tal atenção, o gostar, depois tem que ter autoridade, as pessoas, quer dizer que quando tu és autoridade atrais pessoas, e a terceira é a tribo. Exatamente. E o Labubu, não é? E o Lafufu também, porque há pessoas que compram falsificações disto, não é? Compre estes 3 parâmetros. E depois ainda tens a emoção, que é, dava-te uma emoção de pertença. Quer dizer que tudo isto faz com que tu gostes das coisas. E o Labubu é gerar atenção, olha um boneco novo, a autoridade foi alguém que extraordinário criou isto, e toda a gente está a comprar isto. Não é? E vai-te sentir bem quando compras isto. O que é que a pessoa faz?
E o que é que aquilo é? É um boneco. Horrível. Como milhões de bonecos que existem em todo o mundo. Sim. Só cumprindo estas regras, a espionagem ensina-te isto, tudo é mais fácil. Então aplicado isto à gestão e aos negócios do dia-a-dia é poderosíssimo. Vês? Começámos a falar sobre labubus e lafufus. Exatamente. E eu conheço esse mundo. É verdade. É um fenómeno que eu não sou não sou mesmo. Não, mas é muito natural tu seres em alguma coisa. Sim, claro. Porque há muitas formas de decidir. Tu podes, e até nós aprendemos como é que as pessoas decidem. Há pessoas que decidem pelo social. Sim. Que é, se toda a gente está a fazer isto, eu vou fazer também. Claro. Mas também para a antítese disto, que é tudo o que as pessoas decidem, eu vou decidir o contrário, que é o desvio. Mas há outras pessoas que decidem como, que é o que é novidade, eu vou atrás. Sim. Há outras pessoas que decidem o quê? Pela questão da gestão do esforço, que é quanto menos eu fizer, melhor. Quanto menos eu gastar, melhor, que normalmente são os forretas. Não é? E depois temos aquelas pessoas que são mais analíticas na decisão, que é, medem o esforço e o dinheiro pela qualidade. Quer dizer, quando tu sabes estes padrões todos, tu facilmente estás à frente da pessoa e percebes, ok, esta pessoa deu desvio, então o que é que eu faço? Começa a dar indicações de desvio, que é, olha, ainda toda a gente está a escolher aquilo, mas isto não vai nada de acordo à moda. E a pessoa quer dizer, não, e vai. E vai. Ou então ao contrário, toda a gente está a decidir assim, tu não estás fora. O que é que as pessoas fazem? Bom, exatamente. Depende. Por isso, tu sabendo o que as pessoas querem, o que é que elas precisam para ter o que elas querem e o medo que elas têm, facilmente tu os consegues sugestionar. E é esta liberdade que eu falo, que as pessoas não têm. E pensam que têm. Uma vez ouvi uma frase, nós somos muito mais leais do que livres. E somos leais aos nossos antepassados, somos leais a todas as técnicas de marketing, não é, que existem, e somos leais a isso, não é? À procura de uma identidade, de uma tribo, do que livres. Acho que é mais isso. É por isso é que esta lealdade, muitas vezes é por dependência, não é por gostar. Exatamente. Não é? Porque quando nós dependemos de alguém, é sempre mais forte do que gostar. Claro. Tu podes estar com uma pessoa porque dependes, e podes não gostar dela ao mesmo tempo. E então estas técnicas criam-te dependência do teu ego. Não é? Quer dizer que tu para seres alguém tens de ter isto, tu para fazer isto tens de ter isto, e é muito desafiante. E ter consciência disto, o que é que faz? Não quer dizer que tu não vais fazer isso, mas pelo menos tens o poder da escolha. Claro. Que é, vou ou não vou, ou sei porque é que vou. Mas podes ir igual. Não há problema nenhum, mas é teres o poder da escolha mesmo. Olha, e quem é que és tu? Sem, enfim, fora, dentro de casa, quem é que é este Alexandre sem ser um decifrador de pessoas? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Será que tens hobbies? Será que... Eu tenho hobbies, o meu hobby é estudar, para decifrar melhor as pessoas. Ok, estás sempre a trabalhar. Eu costumo dizer muitas vezes que o decifrar pessoas não é um trabalho, é um modo de vida. E é uma identidade. Sim. Quer dizer que eu não consigo despir esta identidade do decifrar pessoas e conquistar pessoas, não consigo. Em casa eu aplico o decifrar pessoas, com os amigos aplico o decifrar pessoas, com a minha mulher aplico o decifrar pessoas, ela comigo aplica muito mais, de forma muito mais eficaz. Quer dizer que eu estou sempre a decifrar pessoas, é impossível conseguir me desligar. Sim. E uso isto também para os meus hobbies. Hobbies, por exemplo, música. Eu gosto muito de música e também toco alguns instrumentos e é tudo muito como padrão. Não sei pautas, não sei nada dessas coisas, mas vejo tudo como padrão, porque eu vejo o comportamento humano como um algoritmo, é quase como um programa informático, e eu sou muito fixado em padrões. E então, a música gosto porque é um padrão, tem que criar uma determinada sonoridade para ir de encontro a um objetivo, e isto tem que fazer com que as pessoas sejam felizes. E então, eu gosto da música, acredito que seja por isso. Que giro. Que instrumentos é que tocas já agora? Não sabemos nada disto. Viola e bateria. Viola e bateria. Adorava tocar bateria. Quando vejo o baterista, sei lá, dos Led Zeppelin ou algo assim, dos, como é que eles chamam? O dos Metallica. Fico maluca com aquilo. Adorava. É muito. Porque eu gosto do ritmo, eu gosto do padrão. Sou muito fã. O que me torna, lá está, esta aptidão torna-me melhor para decifrar pessoas. Verdade. Mesmo por causa disso. Olha, fala-se em decifrar pessoas, eu já te ouvi a falar sobre a grande diferença entre decifrar e manipular, e eu acho que devemos de salientar, não é? Qual é que é a grande diferença? Para as pessoas também não pensarem que tu és um manipulador de pessoas, não é? Exato, e porque as pessoas às vezes lá está, para a questão de tu teres este poder e fazeres com que as pessoas façam aquilo que tu queres que elas façam, aqui há três pilares, que há a manipulação, há a persuasão e há a influência. E todos eles
em todos eles são usadas as mesmas ferramentas. Pois. As ferramentas são iguais para todos. Aqui é a intenção com que tu fazes. Claro. Por exemplo, a manipulação é para prejudicar a pessoa. Isso. Tu vais prejudicar a pessoa, que é, aqui eu ganho tudo e a pessoa perde tudo. Depois tens o que é a persuasão, que é, eu estou contigo agora, usando as mesmas ferramentas, mas tu vais fazer aquilo que eu te peço agora. Porque se eu não estiver, tu não fazes. E depois tens a influência, que é, eu estando ou não estando, tu vais seguir as sugestões ou orientações que eu te dei na altura. E estes são os grandes 3 pilares. Isto como é que pode ser visto? Que é, imagina, tu tens um filho ou uma filha que queres que ele não tenha um comportamento mau. Então tu podes persuadi-lo. Persuadir o que é? Eu não quero que te comportes mal. E ele o que é que vai fazer? Enquanto tu estiveres, não se porta. Mas tu viras costas, porta-se mal. Claro. A influência é diferente. A influência é, tu estando ou não estando, ele porta-se sempre bem. Isso. A manipulação é, eu não gosto do meu filho e diz assim, olha, vais de bicicleta, atiras-te esta ribanceira abaixo e ficas bem. Exato. Isto é manipulação, porque vai haver aqui prejuízo para a pessoa. Agora, as ferramentas são as mesmas em todas. Agora, a forma como tu aplicas estas ferramentas é que são diferentes. Sim. E aqui este poder, por isso, é a intenção. Claro. E a própria sequência das ferramentas, porque tu, para ir persuadir, basta saber técnicas. As técnicas de fecho, as técnicas de liderança e habilidades. Para a influência não chegam só as habilidades. Tu precisas da mentalidade. Claro. Quer dizer que tu, para teres influente, além de trabalhar as habilidades, tens de trabalhar-te com uma autoridade. Isso mesmo. Que as pessoas têm que olhar para ti e dizer assim, sim, ok, eu gosto desta pessoa, esta pessoa não é uma ameaça. Depois, o que é que a pessoa tem que perceber? Esta pessoa vai-me ajudar. Depois, o que é que percebe? Esta pessoa é diferente. Claro. É diferente. E depois, o meu futuro vai ser melhor com ela. Com certeza. Isto é que tu ganhas esta autoridade. Se fores isto, tu ganhas esta autoridade. Agora, se fores lá só com técnicas, com aquelas coisas de fecho e com não sei o quê, isto aqui é persuasão e muitas vezes não funciona. Por isso é que às vezes as pessoas aprendem grandes técnicas, grandes guiões, grandes teorias de liderança, chegam na prática e dizem não funciona. E depois culpam quem? As técnicas. Isso mesmo. Em vez de responsabilizarem, dizer assim, ok, a habilidade só funciona se eu estiver na mentalidade certa. Caso contrário, ela não funciona. Exatamente. Por isso é que temos de ter sempre esta questão de um trabalho aqui quase em conjunto, que é, vou trabalhar o eu e vou trabalhar as habilidades. Porque trabalhar eu sem habilidades também é uma coisa que nada. Trabalhar habilidades sem o eu também não funciona. Tal e qual. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante, não é? Porque podem-te pôr ouro nas mãos, mas tu não souberes utilizar, não vale nada, não é? Exatamente. E o autoconhecimento dói. Ui, tínhamos aqui tanto material. Porque o ego é o que estávamos a dizer há bocado, o ego protege-te muito. Quando alguém te diz alguma coisa que tu, ou sobre ti, que tu não gostas, o ego, qual é a função do ego? É proteger-te. Claro. Ok, não, isto não é nada, eu não sou assim. Estás bem, claro. Estás bem, é como eu quando cifro as pessoas. Não, foi uma comissão, ou era uma dor, ou era isto. O ego inventa logo desculpas para quê? Para não aceitar esta crítica construtiva. Isso. Ele faz isso. O autoconhecimento desfaz o ego. Sim. Desfaz essa barreira e por isso é que as pessoas resistem um bocadinho nessa questão, porque obrigas de facto a deixarem cair a dita máscara, não é? Sim, só que depois o ego, e tu sabes, trabalhas com pessoas como eu, quanto maior o ego, pior. Claro. Porque o ego impede a aprendizagem. E muitas vezes o que é que faz? As pessoas bloqueiam-se e tu, por muito que tu estejas a dizer as coisas, não funciona. Por isso é que eu costumo dizer, não ensines a quem não quer ser ensinado, não ajudes quem não quer ser ajudado. Não vale a pena. Se a pessoa não quiser, não há técnica que funcione. É isso mesmo. Eu não sei se passa contigo, mas eu sou contratada para lidar com líderes intermédios e muitas vezes sou contratada pelos líderes superiores. Mas lá está, o líder superior identifica essa lacuna ou esse ponto de melhoria na liderança intermédia. Mas se a liderança intermédia não sentir essa necessidade, não é, de melhorar, não vale a pena. Não vale a pena estares ali. Pois não, a questão é, e eu costumo dizer, e também de acordo a isso, que é, os líderes mais facilmente pagam formação para os subordinados, aos colaboradores, do que propriamente para eles. Tal e qual. Isso é outro tema. Esse é outro tema, porque os outros é que estão todos mal. Os outros é que estão todos mal, mas eu até digo muitas vezes que, se eu quero conhecer uma organização, e o líder da organização, eu não falo com o líder, eu falo com os colaboradores. Claro. Se os colaboradores forem maus, o líder é mau. Exatamente. Não há equipas más, há líderes maus. Claro. E eu ouço esta frase, eu adoro esta frase, que é,
mais vale um exército de burros comandados por um leão do que um exército de leões comandados por um burro. E é que todos nós temos potencial, todos nós temos potencial. Qual é o trabalho do líder? Não é trabalhar para as pessoas. É fazer o quê? É potenciar o talento das pessoas para, em conjunto, tudo funcionar. E há líderes que não se lembram disto. Não, e é uma pena. E contrata-nos à espera de milagres, não é? Que de repente a coisa aconteça, mas não se responsabilizam. Exatamente. Olha, há pouco deste exemplo, não é? Se eu disser ao meu filho para fazer isto, ele vai fazer, não é? Quando estavas a falar da influência e etc. e da manipulação. Agora vou mudar completamente o tema. Se eu pergunto, tu tens 2 filhas, certo? 2 filhas. Ok. Se eu perguntasse às tuas 2 filhas quem é que era o pai delas, o que é que elas me diriam? Temos 2 respostas. Porquê? Porque o perfil delas é diferente. Uma é um perfil mais de analítico, o outro é um perfil mais expressivo. Okay. E então, a do perfil mais expressivo entra na parte que ela diria que ela muitas vezes diz que eu sou o herói dela. Que giro. Que eu sou o herói dela. Tu te sentes? Sinto-me bem, mas só que dá-me trabalho. Dá trabalho de ser herói. Dá muito trabalho. Porque as pessoas, e hoje vejo algumas pessoas e alguns pais a se responsabilizarem de ser os heróis dos filhos. Porque acham que os filhos é que têm que olhar para os pais e dizer não, porque sou teu pai ou tua mãe, eu sou teu herói. Isto não acontece assim. Claro. Quer dizer que tu tens de trabalhar muito para ser o herói dos teus filhos. Porque os teus filhos vão ter sempre um herói. Sempre. Se não fores tu, vai ser alguém. E alguém, depois é uma questão de sorte. Se correr bem, é um herói bom. Se correr mal, vai para o herói mau. Então vai para caminhos maus. E tu tens de ter muito trabalho para conquistar os teus filhos. Muitas vezes tu pensas, não, os teus filhos é que têm que conquistar a ti. Não. Tu é que tens que conquistar os filhos e tens que merecer o lugar de herói. E aqui uma coisa que a minha filha mais velha, que é muito, como é expressiva, as regras não se aplicam tanto, ela diz que eu sou o rumo dela para perceber as melhores decisões, para pensar melhor sobre as coisas. Isto da mais velha. A mais nova, a analítica, ela diz que eu tenho o poder da empatia. Por isso é que eu sou bom naquilo que eu faço, que tenho o poder de olhar para as pessoas sem julgar e perceber os lados todos. O lado bom, o lado mau, porque é que as pessoas fazem, questionando sempre porque é que fazem. Ela foca-se muito nesta parte da empatia. Depois, nós aqui partilhamos a questão do estudar. Adoramos estudar. Tanto eu e a minha mulher adoramos estudar, então ela também adora estudar, então ela cativa-se muito por descobrir mais e eu incentivo mais. E depois, há uma coisa que ela diz também, que é, no mundo caótico, como é que tu podes ver coisas boas? Como é que tu podes ver soluções? Como é que tu podes não desmotivar? E ela vê muito isso em nós. Seja eu na minha mulher, porque eu e a minha mulher trabalhamos juntos, estamos sempre juntos, por isso é que vamos ser aqui um só. Então elas veem essas capacidades em nós. Que bonito. É. Bonito, bonito e trabalhoso. Claro, lá está. Muito trabalhoso. Responsabilizas-te pelo lugar de super-herói na vida das tuas filhas. Nós, eu e a Verónica, temos muito esta responsabilidade. Que impacto é que nós estamos a ter nas nossas filhas, sabendo que há coisas que não vão correr bem. E depois também não obrigando a elas serem aquilo que eu quero que elas sejam. É guiando e orientando para elas terem o caminho delas. E isto é que é desafiante, porque aqui tu também tens de fazer o quê? Desfazer o teu ego. Porque eu tenho que suspender o meu ego às vezes. Tanto que uma é arquiteta, a outra é criminóloga. Não é? Giro! E então aqui uma foi para um lado, outra foi para o outro. Então se fosse para a minha vontade, era tudo ligado ao comportamento. Mas não. Há que saber respeitar isso. Sim. E às vezes custa. Pois claro. Então, e quer dizer, tu vives numa casa só com mulheres? Só com mulheres. Sou eu e o cão só. Coitados, depois está bem. E tenho gatos. Também tenho gatos. E também tenho um coelho. Pronto. Eu estou bem acompanhado. Estou bem acompanhado. Nós como gostamos do chamado man cave, então tudo que é homem, pronto, estamos bem. Estamos reunidos em silêncio, na nossa paz, pronto, estamos tranquilos. Não, mas sou muito feliz em estar rodeado de mulheres. Porque eu digo muitas vezes à minha mulher, eu sou melhor porque tu me tornas melhor. Porque ela tem uma capacidade, não sei se é ser mulher ou não, mas os desafios, a forma de ver, a forma de estar, torna-me muito melhor. E eu gosto da minha mulher, gosto das minhas filhas, não me via também a fazer outra coisa qualquer. Claro, já estás aqui dominado. Estou, e com todo o gosto. Eu costumo dizer, quando mandam bem, deixa mandar. Agora estar aquela disputa estúpida de poder, porque só eu, mandas tu, não. Se mandam bem, com certeza. Já está, estou bem. Está a resultar bem, por isso continuem. Existe paz no lar. A paz, aqui depende do conceito de paz. A paz aqui é subjetiva. No modo bonito, há paz.
mas às vezes é barulhento. Barulhento porque, pronto, a minha mais velha é muito expressiva, então faz muito ruído, a mais nova não faz tanto ruído. A minha mulher também adora divertir-se, também adora fazer as coisas dela, também é bom. Às vezes eu quero estar mais tranquilo e mais na paz, mas também essa paz e tranquilidade às vezes também não é boa. Então é um caos organizado ou então uma paz organizada. Pronto, desde que seja organizado. Aquilo que eu digo não é paz, nem é caos, é felicidade. Claro, isso mesmo. Que lindo. Olha, este momento foi muito lindo. Obrigado. Já, a tua família, quando vir isto, vai ficar toda babada. Estou sempre a dizer isso, que eu sou um babado. Isso é ótimo. Continuemos aqui numa vertente mais pessoal. Se tivesse a oportunidade de falar contigo mesmo há 20 anos atrás, como é que era essa conversa? 20 anos. Tinhas quê? 30? 30. Sim. Já tinha as minhas filhas. A sério? É assim que isto aqui às vezes é a minha experiência, porque muitas vezes eu digo segue o teu sonho, mas é perigoso. Seguir o sonho é perigoso, porque em muitas pessoas há uma que se calhar tem sucesso seguindo os sonhos, e o que eu diria é acredita no teu sonho e não faças as coisas para os outros. No sentido que não estejas a trabalhar para o sonho dos outros, trabalha para o teu. Sim. Se isto for a tua vontade e estiveres disposto a pagar o preço. Exatamente. Porque seguir o teu sonho tem 2 preços. Insegurança brutal e muito trabalho. Muita persistência, muita consistência, muitos maus momentos, muitos bons momentos também. E aquilo que eu diria a mim há 20 anos, sabendo o que sei hoje, é estás à vontade, não precisas te preocupar tanto, não precisas estar tão estressado com certas coisas, não precisas de duvidar às vezes de ti, porque muitas vezes neste caminho tu duvidas de ti. Assim, este é o caminho certo, porque há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, tu estás naquele caminho assim, será que é isto mesmo? Será que estou a ser maluco? Será que faz sentido? Será que vou dar de comer às minhas filhas? Será que isto vai acontecer? Será que eu vou conseguir comer? Será que as pessoas vão gostar de mim? Então é muita pergunta que tu tens. E eu dizia na altura, chill, continua no caminho. Agora, isto é a minha experiência. Sim. Há muitas pessoas que seguir o sonho pode ser a desgraça delas. Exatamente. Por isso o que resultou comigo pode não resultar com os outros. Agora o que eu digo é, com as ferramentas que eu tenho, é mais fácil atingir os teus sonhos. Claro. E com as que tu também partilhas, é muito mais fácil. Agora, é garantia de sucesso? Não, porque tens sempre o eu. Claro, isso mesmo. Tens sempre o eu. Então, e tu achas que o Alexandre, 20 anos mais novo, acolhia bem aquilo que gostaria de ouvir de ti? Sim, porque na altura eu precisava de colinho, não chegava só da Veronique, não é? Pois. É porque o futuro é muito inseguro, não é? E o colinho às vezes é importante para tu tomar decisões. Sim. Não é? Agora, na altura precisava deste colinho, sim. Era tão bom, não é? Era bom saber que as coisas vão resultar. Exatamente. Agora, se me disseres assim, era interessante, se calhar não. Se tu tivesse a certeza do que ia acontecer, se calhar já não fazias o que tinhas que fazer. E então esta insegurança também faz parte. Faz parte, porque eu adoro surpresa, adoro coisas novas, estou sempre a criar coisas novas, estou sempre a aprender coisas novas, coisas de áreas diferentes, eu adoro isto. Também o que me dá motivação também é esta diferença. Por isso, se perguntasse, ele gostava de ouvir? Gostava. Mas precisava de ouvir? Não. Claro. Isso é sempre, não é? É aquilo que nós pensamos, se calhar. Exato. Queres saber o futuro, não sei se quer, não é? É, porque depois acho que entrava numa zona de conforto. E entrando na zona de conforto mata muitos sonhos. É verdade. Sabes que a zona de conforto é onde há mais concorrência. É onde há mais concorrência, porque há tanta gente no conforto e na mediocridade que as pessoas atrapalham-se umas às outras. E como se atrapalham, começam a falar mal uns dos outros. Quando nós conseguimos os nossos sonhos e começamos a querer crescer, nós não temos tempo para falar mal dos outros. Não temos tempo para nos entreter com coisas. E então o conforto aqui tem muita concorrência e mediocridade. Adoro. Por isso eu estou melhor no sentido que quero estar desconfortável, quero crescer e aqui a concorrência é menor. Tal e qual. Há pouco falaste dos momentos de dúvida, será que vão gostar de mim? Será que vou conseguir? Como é que lidas quando estás com dúvidas relativamente ao teu caminho? Eu sou muito ansioso. É? Sou muito ansioso. Diagnosticado, imagina, de 0 a 100%, 95% de ansiedade. Ok. Quer dizer que o meu cérebro consegue prever 3 milhões de cenários em desgraças e em otimismo. Okay. Não tenho essa característica de ser pessimista. Não, mas vejo 3 milhões de possibilidades. Pois. Quer dizer, quando acontece qualquer coisa, eu já tenho 3 milhões de soluções para as coisas. 3 milhões. Mas só que depois, esta ansiedade não a transformo em frustração. Sim. Ou em depressão. O que é que eu faço? Nesta questão da ansiedade, eu uso como superpoder. Foi o que sempre fiz.
que é, se eu tenho o poder de antecipar todos os resultados que eu consigo prever, o que é que eu vou fazer? Vou, de todos, perceber qual é o melhor. E do que é melhor, é aí que eu vou investir. Isto dá-me super poder, porque estou sempre 3 passos à frente. Sempre 3 passos. E às vezes as pessoas pensam que a ansiedade é limita, não é? Um limite, ou é uma doença. Para mim é um super poder. Que giro. Porque consigo antecipar muitos resultados. Então, para decifrar pessoas, eu consigo ver muito mais, porque a minha amígdala está tão hiperativa, que eu consigo ter a percepção de tudo o que está a acontecer. Eu consigo estar a falar contigo, consigo estar a pensar, consigo perceber o que é que eles estão a fazer, quais são os desafios, o que é que estão preocupados se não estão, se estão alegres se não estão, consigo perceber se a minha esposa está a gostar ou não daquilo que eu estou a dizer. Eu consigo perceber isto tudo no cérebro. Muitas vezes tenho a dificuldade, até estás a ver o meu discurso? Acelerou? Estou. Não é? Falas mais devagar do que aquilo que pensas, não é? Exato, e aquilo está sempre a 1000. Então muitas vezes usarmos estas condições como superpoder. Tal e qual. E eu adoro isso. Sim. Isso me permite, é inteligente. Bom, porquê? Porque é a tua criptonite. Não é? Como se costuma dizer, falando dos super-heróis, não é? Exatamente. É isso mesmo. Olha, agora falando de super-heróis, não tem nada a ver. Decifra-me, por favor, o futuro da política em Portugal. É fácil. Estamos aqui fácil. Na fase do presidente. Não e dou-te um padrão, que é quando nós escolhemos entre os piores, que está decifrado. Não há muito dizer. Que é quando eu tenho que escolher o menos mau, tu vês onde é que está, qual é o estado da política. Quando eu tenho dificuldade em dizer assim, não, é assim, não sei qual é o melhor. Agora, tu não ouves isso. O que é que tu ouves? Não sei qual é o pior. Não sei qual é o pior. Mas não é só para presidente, é para as legislativas, é para as câmaras. A maior parte, não digo todas, não é? Mas para as câmaras eu quero saber qual é o que não vai estragar tanta vida. Exatamente. E isto é que é um desafio. Por isso, explicando assim, acho que tens uma resposta simples. Porque lá está, não há muito a fazer. Pois não. Agora, olha, que Deus nos salve. E pronto, que seja o que Deus quiser. Aqui a questão é, lá está, Deus nos salve e criar estratégias e usar a ansiedade para quê? Para arranjar planos. Isso mesmo. Planos. Mas depois, não serve só os planos. Executar. É executar. Porque há muitas pessoas que têm muitos planos, mas depois executam pouco. Eu tenho ouço sempre uma frase do Bruce Lee que ele dizia: mais vale saber 10 truques e praticar 1000 vezes do que saber 1000 truques e praticar 10. Claro. E então é assim, não precisas ter o plano perfeito, não precisas ter tudo perfeito, não precisas ter os planos todos, precisas ter alguns planos que tu percebas que vão funcionar e executá-los. Simples. Exatamente. As pessoas tendem a complicar muito. É verdade. O simples bem feito vale muito, não é? Eu também concordo com isso. E a sociedade hoje quer ser extraordinária. Não sei se já reparaste. Quer tudo ser extraordinário. Só que depois esquecem-se dos básicos. Sim. E eu costumo dizer, ser extraordinário nos básicos para ser excelente no extraordinário. Se não tiveres bases, não funciona. Isso mesmo. E as pessoas hoje não têm muita paciência para os básicos, que é o cuidar da pessoa, o ser simpático, empático, cumprir promessas, se estás atento, trabalhares em ti, coisas básicas, do que logo querer achar logo aqui a cura para tudo e mais alguma coisa. É o ego, mais uma vez. Não é? Desgraçado muito do ego. As redes sociais fazem disso. Então não fazem. Porque o nosso cérebro não está programado para conhecer tanta gente. Já pensaste nisto? Pois é. Nós estamos programados para conhecer 100 pessoas, 200 pessoas no máximo. Tu agora conheces milhares de pessoas na net. Milhares. Pensas, então o ego, pensas, mas tens uma percepção disto. Sim. Antigamente tu tinhas a sua cidade, ou a tua aldeia, ou o teu bairro. Agora não, agora tens o mundo todo. Então, ao tu olhares no mundo, tu ficas perdida. É verdade. Diz assim, fogo, eu nunca vou ser suficiente para aquilo que eu vi. Por exemplo, eu toco bem de viola até ir ao YouTube. Claro. Não é? Eu se calhar na minha casa sou o melhor músico que existe. Vou ao YouTube, digo, tocar viola. Chega lá um que toca viola sem tocar com esta mão. Diz assim, fogo, o que é que me apetece logo dizer assim? Fogo, dá-me desistir. Claro. Quer dizer, nunca vou chegar àquilo. E muitas pessoas têm este desafio, este padrão, que é, como nunca pensam que nunca vão chegar lá, então nunca fazem. E aqui a questão é, tu fazes a coisa pelos outros ou por ti? Claro. E tens que fazer por ti, que um dia depois podes chegar onde estão os outros. Isso mesmo. Já agora pergunto-te o que é que tu tens, a tua opinião sobre esta visão. Eu nunca fui pessoa de olhar muito para os lados e de ver muito a minha concorrência, porque eu sinto que isso me desfoca completamente e lá está, faz-me sentir muito, muito pequenina, incapaz, enfim, pouco suficiente. Achas esta perspectiva positiva ou achas que é um tiro no pé? Não, eu acho que é uma boa perspectiva e eu costumo usar a inspiração como concorrência. Pois, exatamente. Que é, quem é que eu admiro e como é que eu consigo chegar lá? Eu olho para a concorrência, vamos chamar assim, que é, eu olho para cima.
Porque quando tu olhas para a concorrência, estás a olhar para os lados. É verdade. Isto aqui o que é que faz? Vais andar a trabalhar ali, é ruído, distrai-te, desfoca-te e não faz sentido. Porque, se eu estou inspirado em alguém, como é que eu consigo chegar lá? Claro. Isto, pronto, é muito mais fácil. E o que é que faz? Cria-te combustível para tu chegares lá. Claro. Agora, se olhas para os lados, primeiro vais competir num campeonato que já não é o teu, não é? E vais torná-lo o teu. Isso mesmo. Assim, para cima é sempre mais fácil. Claro. O objetivo é sempre olhar para cima. É o que eu sinto também. Porque, assim, é desafiante. É muito ruído, lá muito ruído. Olha, pergunta final, completar a frase. As pessoas brilham mais quando? Estão em amor. O tema do amor. Eu adoro o amor e explico muito toda a vida para a questão do amor, porque tudo o que nós queremos é amor, tudo. O ego é amor, os comportamentos são amor, andamos sempre à procura deste amor, sempre. E a questão é que as pessoas não compreendem o jogo do amor, porque pensam que o amor é um jogo de receber. E o amor não é um jogo de receber, é um jogo de dar. Só que tem que ser jogado pelos dois. Claro. E para ser jogado pelos dois, eu tenho que te conhecer a ti, tenho que conhecer a pessoa com quem interajo. Se não os conhecer, eu vou-te dar aquilo que tu não precisas, vou dar aquilo que eu acho que tu precisas. Por isso é que muitas relações não funcionam, muitos negócios não funcionam, porque as pessoas são demasiado apaixonadas por elas próprias. Há empresários que são demasiado apaixonados pelos produtos deles. Então o que é que fazem? Esquecem-se dos clientes, esquecem-se das famílias, esquecem-se dos parceiros. Então o amor é um jogo de dar, mas dar aquilo que as pessoas querem. Claro. Quando tu descobrires isto, o jogo de dar passa no jogo de receber. E aqui tudo funciona e vira um ecossistema. Por isso o segredo é amor. E influencias de uma forma muito mais verdadeira e sem qualquer camada em cima, não é? Quando está tudo em amor, influencias e também és influenciado e todos ficam a ganhar. Sim, claro. O objetivo é esse, é o benefício comum. Isso mesmo. Sendo que o benefício comum não é 50-50. O benefício comum é eu saber que alguém vai ganhar 60% e eu hoje ganho 40%. Posso ganhar eu 60 e o outro 40, ou às vezes 30, 70, isto é benefício comum. Agora há pessoas que é o quê? 50-50, 50-50, isto depois vai dar desafios. Ganho, não é? Portanto é sempre essa luta. E o amor é isso, às vezes estás tu para a pessoa às vezes está para ti, nos negócios é a mesma coisa, às vezes ganham os clientes, às vezes ganhas tu, e isto tem que ser um jogo muito engraçado, é um jogo mesmo engraçado, não é uma guerra, não é uma competição, porque há pessoas que veem a vida como uma competição. E não é, a vida é cooperação. Isso mesmo. E temos que cooperar com as pessoas, às vezes ganhando mais, outras vezes ganhando menos, mas ganhando sempre alguma coisa. Claro. Muito bem, olha, ainda no outro dia estava a dar uma sessão de coaching a uma líder jovem, ela tem 30 e poucos anos, que estava ali a embirrar com uma pessoa na equipe, a gente não se entende, a comunicação não dá, né? No fim eu disse, olha, dá amor. E depois vais perceber o que é que eu te estou a dizer. Faz tudo com amor. Liberta-te de todo o resto. E ela é um D no disco, portanto é um perfil vermelhinho. Ficou amor, mas que raio é isto? Sentimentos, oh meu Deus, nunca na vida. E deixei-lhe ali a semente para ver o que é que ela me vai trazer na próxima sessão, porque eu concordo plenamente contigo. O amor resolve tudo, não é? Resolve tudo. Claro. E a questão é que muitas vezes pensam, e eu uso esta frase, quem te irrita domina-te. Pois, claro. Se tens alguém que te irrita na vida, essa pessoa está-te a dominar. Claro. E tu tens de ter a percepção. E há duas formas, ou dás amor ou despedes. Está claro. Isto daqui. E assim terminamos, Alexandre. Olha, foi mesmo agradável. Olha, muito obrigado. Agradável estar muito obrigado. Olha, eu gostei muito também. Que bom. O Alexandre, como vocês sabem, vai palestrar no Rise and Shine, portanto no dia 7 de março. Fiquem atentos, para além deste conteúdo todo, eu espero que vocês tenham anotado e que vejam outra vez este episódio, porque foi super rico. Vamos ver quem é que é o nosso próximo convidado. Fiquem à espera.